Queridos, eu gostaria, antes mesmo de iniciarmos, de nós estarmos levantando aqui uma oração, até por isso que eu pedi para que ele viesse, para que nós fôssemos impulsionados para uma oração de fogo, de poder, porque é necessário que Deus venha começar já a trabalhar aqui no nosso meio, derramando cura, amém? Glória a Deus, queridos, derramando algo mais para nós que estamos iniciando esse novo ciclo, esse novo ano, do ano de 2015, um ano de coisas grandiosas. Então assim, o povo de Deus, queridos, nós não podemos iniciar do modo como nós estávamos. Então, pelo fato de eu estar subindo nesse momento novamente ao altar, e já ter subido outras vezes, eu vejo que a fisionomia do povo de Deus não mudou. Queridos, o ano já se passou, Deus tem coisas novas para nós, Deus tem novas promessas, mas para isso nós temos que estarmos prontos para recebermos. Diga-se para quem está ao seu lado, desânimo já era, ficou para trás. O ano já se passou e tudo aquilo, queridos, que estava nos impedindo de romper, ficou para trás. É ano de coisas novas, nós recebemos coisas grandiosas de Deus, é o ano da firmeza. E uma das coisas, logo assim, eu acho que eu fui o primeiro, né, pastora? Eu acho não, tenho certeza, eu fui o primeiro a abrir os 12 dias dos cultos que antecederam o final do ano, e eu trabalhei a raiz do nome firmeza. Queridos, a firmeza no dicionário informal, ela fala sobre ânimo, sobre força, sobre vigor. Então, nós estamos hoje no dia 11, há poucos dias, ou seja, 11 dias atrás, nós estávamos cheios dizendo, olha, esse ano vai ser tudo diferente, esse ano eu vou romper, esse ano eu vou conseguir, esse ano tudo vai mudar. Mas queridos, nós temos que fazermos por onde? Uma das primeiras coisas que nós já temos que mudar é o nosso semblante, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo alegre. E aonde o povo de Deus está, alguma coisa acontece. Amém? Glória a Deus. Portanto, aquilo que Deus me direcionar a fazer aqui no altar, eu farei, independente de sair errado ou não, porque não é para fazer bonito, é para fazer como Deus quer que seja feito. Amém? Então tem um louvor, e que ele diz assim, que é muito bom estar ao lado um do outro, é precioso estar próximo a ti. E eu estou vendo que, eu acredito que nós não temos visitante no dia de hoje. Então, queridos, esse é um dos motivos a mais, não por não ter visitante, mas por nós já sermos uma família. Então nós nos conhecemos, alguns aqui têm uma afinidade maior uns para com os outros, mas numa família é importante que haja alegria, é importante numa família que eles estejam à vontade. Imagine você estar na sua família, dentro do corpo da sua família e não está bem. Então existe um louvor, ele ainda não é o foco da nossa ministração não, tá? Até porque Gilson, me perdoe, porque ele me perguntou, você vai ministrar antes? Eu falei, não, mas no momento de subir, Deus me direcionou. Então, queridos, vamos fazer segundo a vontade de Deus. Então, agora quiser subir então para me ajudar, tu fica à vontade. O louvor diz o seguinte, queridos, deixa eu já ir puxando. O Wallace também tiver a letra, porque eu não sei todo ele. Mas vamos ficar de pé, queridos, vamos fazer algo diferente. Depois nós vamos orar, uma oração de fogo, porque você vai estar ao lado da pessoa, tu já vai ter sorrido para ela, já vai ter ficado à vontade. Então assim, vai ser muito mais fácil do Espírito Santo de Deus habitar em nosso meio, amém? Então, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, vamos fechar os corredores, vamos fazer uma aliança nesse momento, um pacto de união. Obrigado, levitas abençoados do Senhor. Deus é bom. Glória a Deus, você que sabe, queridos, nos acompanhe. Mas olhe para a pessoa que está na sua frente, do seu lado. Fique à vontade, vamos fazer desse ambiente um ambiente no qual nós possamos verdadeiramente estarmos à vontade, porque Deus já está neste lugar, amém, queridos? Como é precioso, irmão,
está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Segura aqui, segura por favor. Os levitas vão iniciar, amém? Como é precioso, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Queridos, acredito que deu para todos lembrarem a letra, amém? Agora, você vai sair do seu lugar. Você vai encontrar um irmão, você vai encontrar uma irmã que precisa do seu abraço, que precisa do seu perdão, que precisa do seu carinho, que precisa ouvir de você algo nessa noite. Nós vamos mais uma vez ministrar esse louvor. E deixe mais uma vez Deus trabalhar no seu coração. Vai agindo como Deus quer, queridos. Essa é a direção do Senhor para nós essa noite. Que você abrace, que você saia do seu lugar, que você demonstre que você tem carinho, que você demonstre que você tem amor, que você demonstre que existe aliança. como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Olha o perdão aí, queridos, olha o abraçar. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Agora ao lado mesmo da pessoa que você está, vamos começar a orar, queridos. Vamos numa aliança só. Agora você já está mais à vontade na casa do Senhor. Então numa aliança só vamos começar a orar. Vamos pedir para que verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor se faça presente neste lugar, para que Deus venha mudar a nossa história, para que Deus venha começar a fazer algo novo. Amém? Então vamos orar, queridos. Vamos agora unir a nossa fé no único propósito, que é chamar à existência aquilo que ainda não existe, que é chamar a presença do Senhor para estar no nosso meio. Deus é bom, Pai querido e Pai amado. Ó Senhor, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez na Tua casa, Deus,
para te adorar, Deus, para exaltar o teu santo nome. E nós queremos lhe pedir, Deus, para que o Senhor já comece a fazer algo diferente neste lugar. Oh Senhor, comece a trabalhar nas mentes, Deus. Comece a trabalhar nos corações, Senhor Deus. Tudo aquilo, Deus, que ainda estava impedindo teus filhos de romper. Tudo aquilo que ainda estava impedindo teus filhos de crescerem, Deus. Tudo aquilo, Deus, que estava impedindo teus filhos, Deus, de não estarem à vontade na tua casa, Deus. Nós pedimos, Deus, para que seja jogado por terra agora. Deus, nós queremos ser, Deus, uma igreja de aliança, porque onde há aliança há crescimento. Nós queremos ser uma igreja, Deus, cujo teu nome, Deus, é exaltado, cuja tua presença, Deus, é sentida, Deus, no momento em que nós entramos na tua casa. Senhor, nós estamos aqui e te pedimos, Senhor, venha, Deus, faça-se presente dentro de nós. Senhor, nós desejamos sentir a tua presença, Pai. Deus, nós precisamos estarmos mais próximos de ti. Faça algo diferente, Deus. Comece a trabalhar, Pai, de uma maneira diferente dentro de nós, Deus. Traga alegria, Senhor. Traga o amor, Deus. Traga o perdão, Pai. Oh Deus, traga aliança. Traga comunhão, Deus. Traga, Deus, algo novo, Deus. Traga cura, Senhor. Traga, Senhor, tudo aquilo, Deus. Tudo aquilo, Deus, que já está guardado, Deus, dentro do coração de cada um de nós. Que esse possa ser o momento, o ano no qual o Senhor vai trazer à existência tudo aquilo que ainda não existe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluias. Obrigado, levitas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom. Coloca o tema aí, por favor, Wallace. Obrigado, levitas do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Hoje, queridos, essa palavra foi direcionada, Deus usou um pequeno profeta dele, assim eu creio, para poder dizer que seria esse livro. Quando eu parei para poder estudar, eu estava orando, e um dos meus filhos estava ao próximo, e eu pedi na direção ao Senhor: Senhor, me dê a direção daquilo que tu queres falar com a tua igreja, Senhor Deus, como tem que ser, o que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Abra, Senhor, a minha mente, meu coração, e me dê, Pai, a direção, Deus, para que eu seja boca profética para os teus filhos. Aí um dos meus filhos estava, porque eu estava estudando no quarto deles, aí um dos meus filhos falou: pai, tem que ser no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, filho? É mesmo? Livro de Gênesis, pai. É isso aí, comece a estudar o livro de Gênesis. E assim foi, queridos. Então nós vamos trabalhar no livro de Gênesis. A outra ainda me trouxe uma água gelada, com gelo, estava calor. Eu, olha, isso aí é boca profética mesmo de Deus. Deus está falando com um e está usando o outro. Amém, queridos, glória a Deus. Então nosso tema é: continue firme. Deus já ouviu o seu clamor. Você pode repetir isso? Continue firme. Diga para quem está ao lado. Vamos fazer o seguinte: diga para quem está ao lado: continue firme. Deus já ouviu o seu clamor. Deus já ouviu o nosso clamor, queridos. Deus, Ele já sabe o que nós precisamos. Simplesmente é momento de nós agirmos com firmeza, com perseverança, esperando o dia que o Senhor irá fazer realizar as promessas que Ele tem já estabelecidas para cada um de nós. Vamos dar uma passeada no livro de Gênesis, no capítulo 21, amém? Gênesis, no capítulo 21, diz o seguinte, a palavra de Deus: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho chamado... Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice.
no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs a Abraão o nome de quê, queridos? Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos. 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Até aqui, depois nós vamos lendo as outras partes. Vocês podem sentar, ficarem à vontade. Eu sei, queridos, que essa passagem ela é bastante conhecida, talvez até mesmo da maioria, mas eu não vou me prender em Isaque, Ismael, em Abraão, em Sara. Hoje, claro que eles vão ser envolvidos nessa história, naquilo que nós vamos estar ministrando aqui, mas a principal personagem da história do dia de hoje é Agar. Agar, uma das mulheres que se tornou esposa de Abraão. Então nós sabemos que o chamado de Abraão, o pacto no qual Deus tinha com ele, era que Abraão seria o pai de uma grande nação. Em todo lugar que Abraão passasse, queridos, Abraão, ele deveria levantar um altar de adoração a Deus. E aí, por onde Abraão passava, assim ele fazia. Por exemplo, ele passou por Padã Arã, e ali foi levantado um altar de adoração a Deus. Ele passou por Ur, e ali foi levantado um altar de adoração a Deus. Ele passou por Canaã, e ali foi levantado um altar de adoração a Deus. E aí, queridos, quando Abraão passou por Canaã, Canaã passava por um momento em que não estava acontecendo, não era um momento de grande abundância, principalmente para Abraão e sua família. E Abraão, ele passou a ter fome, ou seja, passou a ter necessidades relacionadas à alimentação junto à sua família. E aí, Abraão resolveu ir para o Egito. Ele foi no intuito de saciar a sua sede, saciar a sua fome, e ele vai para o Egito, mas ele não levanta um altar de adoração ao Senhor. O Egito, queridos, foi o único local pelo qual Abraão passou, onde Abraão não levantou um altar para adorar o Senhor. Com isso, queridos, no meu entendimento, não que houve uma quebra de pacto entre Abraão e Deus, porque o Deus que nos promete, ele sempre cumpre. Mas com isso, Abraão fez com que a promessa dele ser o pai de grandes multidões viesse a retardar na vida dele. Porque se ele já havia recebido uma direção de Deus, que por onde ele passasse, ele deveria adorar o Senhor, exaltar o seu nome, glorificar o Senhor, porque no momento da maior escassez, na qual ele teve que sair de um lugar e para o outro, ele deixou de adorar a Deus. Ou ele deixou de fazer um altar de exaltação a Deus. E aí, queridos, muitas das vezes isso acontece conosco. Eu fugindo do meu rascunho. Nos momentos de grandes aflições, de dificuldades e de necessidades, muitas das vezes nós simplesmente
choramos, nos desesperamos e esquecemos de continuar dando a credibilidade a Deus na qual Ele merece. Porque nós sabemos, queridos, que após a tempestade passar, depois que o vento acalmar, algo irá acontecer. Mas de maneira natural, nós nos desesperamos e muitas das vezes sem necessidade. E aí, queridos, no Egito ele vai. E o Egito, todos sabem que é a terra dos faraós. Na época, Faraó, ele era rei. E Abraão, mais uma vez, teve que sair do Egito. E ele teve que voltar para Canaã. E aí, queridos, olha o porquê ele teve que voltar. Nós lemos no capítulo 21, logo nos primeiros versículos, que Sara, ela já era de idade, e Abraão, ele tinha 100 anos, quando lhe foi concebido o filho. Então eu acredito que, por não ter falado qual seria ou qual era a idade de Sara nessa época, vamos colocar que ela tivesse em torno de 70 a 80 anos aproximadamente. E ali no Egito, na terra de Faraó, o rei Faraó sentiu interesse por Sara. Queridos, para vocês verem, Sara, mesmo com seus 70 ou 80 anos, ela ainda estava exercendo alguma atração ao rei. Imagine você quantas menininhas novinhas, quantas escravas o rei poderia ter, mas o rei cismou com a esposa daquele no qual Deus já havia estabelecido uma promessa. E aí, outra vez entra uma grande falha de Abraão. Abraão fez um pacto, um acordo com a sua mulher. Olha, eu não vou aceitar isso, que o rei Faraó venha te ter como esposa. Você é minha esposa, você é a promessa que Deus me fez. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar no acordo e vamos falar uma mentirinha para o rei. Vamos tentar enganá-lo. Vamos fazer o seguinte, você vai falar que é minha irmã. E com isso, o rei provavelmente não vai ter interesse por você. Daí, queridos, eu já entendo o seguinte, que o rei ele era atraído por mulheres também casadas, não é verdade? Davi, por exemplo, nós temos algumas situações de Davi assim. Oi? É verdade, César. Então, queridos, eles simplesmente resolveram mentir. E mais uma vez Abraão age errado perante Deus. Tiveram que sair correndo do Egito, voltaram para Canaã, onde é o local no qual Abraão já havia passado anteriormente. E os anos se passaram, e a promessa de Deus de Abraão ser pai de uma grande multidão ainda não havia sido estabelecida, ou ainda não havia acontecido. E aí, queridos, Faraó descobre que eles não eram irmãos. Com isso houve uma grande confusão ali no Egito. Eu estou conjecturando, tá, queridos, para que vocês possam entender melhor a história. Então houve uma grande confusão, e até mesmo para que eles não fossem mortos, talvez pela mentira, foram quando eles resolveram retornar. E retornando, queridos, Sara, quando eles voltaram, desculpe, por isso que eu tenho que estar olhando meu rascunho ali, para eu não estar pulando. Então, queridos, no momento em que eles voltaram para Canaã, eles já não voltaram mais sozinhos. Abraão já estava retornando, ele, sua esposa Sara, e uma segunda esposa, cujo nome era Agar. Agar, na época, uma escrava, na qual Abraão sentiu interesse e resolveu levá-la para poder habitar com eles. E aí, queridos, existe um determinado momento no qual Sara permite a Abraão se relacionar com Agar. Eu imagino, de repente, Sara chegando para Abraão e falando: Abraão, eu já estou velhinha, Agar está aí, vou te fazer o seguinte, já que ela também é sua esposa, vou quebrar um galho seu.
Você pode, a partir desse momento, Abraão, relacionar-se de uma maneira mais íntima e mais profunda com Agar. Até porque, querido, ela também se tornou uma das esposas de Abraão. Então, Abraão se relaciona com Agar, que engravida, para vocês verem como o camarada era bom, né? Que engravida, e logo depois nasce Ismael. E aí, a partir do versículo 8, começa a segunda parte da história. Você não precisa ficar de pé, eu vou estar correndo até para nós sairmos dentro do horário. E depois eu volto para aqui. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac. Ou seja, queridos, nesse momento, as crianças, os dois já haviam nascido, tanto Isaac como Ismael. E com isso, Sara não estava gostando de ver a brincadeira dos filhos. Aqui estava dizendo que um ficava encarnando no outro, ou seja, Ismael ficava brincando, ou seja, em outra linguagem mais atual, ficava zoando de Isaac. E disse a Abraão: rejeita essa escrava. Isso Sara dizendo para ele: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso nos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, disse Deus a Abraão. Olha só, queridos, como Deus age até nos momentos nos quais nós imaginamos que Ele jamais iria agir. Porém, disse Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara. Queridos, vocês imaginem, nós ouvimos a voz de Deus. Vamos nos colocar como nós sendo o personagem dessa história. Deus falando: olha, deixa mesmo teu filho embora e essa outra mulher. Obedece, ouve o que a Sara, a tua primeira esposa, está te dizendo, que é para ela ir embora, então você deixa ela ir. E atende a Sara em tudo que ela te disser, ou seja, o que ela te direcionar, você fará. Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele também ser teu descendente. Ou seja, queridos, Deus estava dizendo: olha, o que vai ficar aqui é filho da promessa, mas o que está indo embora também é filho da promessa. E aí, queridos, olha o grande detalhe. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Queridos, nós estamos falando ali de um deserto. Abraão simplesmente deu um odre, ou seja, uma vasilha de água, para que Agar levasse o seu filho e um pedaço de pão. E aí, queridos, em outra leitura, numa leitura mais natural, era como se Abraão estivesse dizendo, claro que ele estava sendo direcionado por Deus, mas para quem não sabia que era uma direção de Deus, por exemplo, na mente de Agar, eu imagino que ela deveria estar entendendo: olha, esse homem, ele quer que eu morra no deserto com o meu filho, porque como ele me manda ir embora no deserto, levando simplesmente um pouco de água. Queridos, no deserto há sede. Imagine de uma criança. E eu imagino que naquele momento, no momento em que Agar se despedia, ou no momento em que Agar ia embora, quantas das coisas iriam passando pela mente daquela mulher? Coisas do tipo: eu estava bem lá, eu estava sendo escrava lá no Egito, ele me trouxe, e eu achei que eu iria ser uma das herdeiras, porque Abraão, queridos, ele era um homem rico na época. Então eu imagino aquela mulher, tudo que se passava pela mente dela: mas e os bens do meu filho? Mas e os direitos do meu filho? Claro que isso é no nosso dia, né? Nós pensamos logo: e a pensão? Naquela época não existia.
Mas se fosse no dia de hoje, e a pensão? Porque meu filho tem direito, ele simplesmente não pode me abandonar em meio a um deserto, me jogar para lá, me deixar com meu filho e simplesmente acabou. Não, porque meu filho também é filho da promessa. E aí, queridos, o tempo pelo qual aquela mulher ia andando no deserto, eu imagino aquela criança chorando, a água já acabando, e o desespero daquela mãe vindo até a sua mente. Eu imagino também aquela criança perguntando: mãe, cadê papai? Mãe, eu estou com fome. Mãe, cadê os alimentos que nós tínhamos? Mãe, cadê os nossos escravos? Mãe, por que nós só temos isso para comer? Eu imagino também, queridos, que aquela mulher não tinha resposta para dar ao seu filho, até porque ela talvez não sabia do porquê ela estava sendo abandonada daquele jeito. E aí, queridos, através do intuito que eu acredito que era que eles simplesmente morressem no deserto, Abraão fez aquilo que Sara havia pedido. E Agar foi embora com Ismael. Foi embora, ficaram no deserto, o desespero pintando, até que, queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 15: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de dois arbustos. Tu conseguiu ela ser embaixo do arbusto? O arbusto, querido, segundo a Bíblia, não é considerado uma árvore, é considerado um vegetal, cujas folhas elas dão de baixo para cima, muitas das vezes não tem um tronco. Então aquela criança, ela foi colocada embaixo de um arbusto. Eu acredito que havia sido a primeira fonte ali de calor, no sentido que pudesse, uma fonte que pudesse refrescar aquela criança naquele momento. E ali ela colocou aquela criança, acredito eu, que chorando. E nisso ela ia se afastando. A Bíblia fala que ela se afastava. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim eu não verei morrer o meu filho, meu menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Queridos, nesse momento o desespero total tomou conta dessa mulher. E a mulher, sem saber o que fazer, no intuito de não querer ver o seu filho morrer, achou melhor deixar o seu filho debaixo daquela árvore. Vamos colocar assim, eu falei que não é considerado uma árvore, é considerado vegetal, mas simplesmente para trazer melhor um entendimento. Então ela começou, imagine uma criança chorando, gritando, e a mãe de longe, se afastando, ficando de longe, e aquela criança gritando, até que chegou um momento que aquela mulher se desesperou por completo. Mas, queridos, nós sabemos que Deus não nos abandona, nem mesmo em meio aos nossos desesperos. Mesmo quando nós achamos ou sentimos que estamos sós, ali é nesse momento que nós ouvimos a voz do Senhor, trazendo algo ou trazendo uma palavra para vir nos socorrer. E não foi diferente com Agar, queridos. A palavra do Senhor disse: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse... E, queridos, nessa hora, eu até pensei: poxa, cadê o Marcão? Porque eu ia pedir para o Marcão colocar uma voz, como se fosse Deus falando, mas uma voz para abalar o inferno. Porque, queridos, olha qual foi a pergunta que Deus fez: que tens, Agar? A palavra de Deus diz que Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos corações, Ele nos sonda. Não é verdade? Agora, queridos,
Imagine a mulher no total desespero, o seu filho chorando, ela achando que o seu filho já pudesse estar morto, e Deus simplesmente perguntando a ela: o que tu tens? O pastor Cláudio Duarte, eu sempre ouço ele falar que Deus é um grande brincalhão. Queridos, e por aqui nós percebemos que Deus, Ele gosta mesmo. Não estou falando que Deus gosta de brincar contigo, mas eu digo assim, que Deus, Ele quebra algumas coisas. Aquilo que pra gente está causando dor, Deus simplesmente chega: que tens, Agar? Imagine se Agar falasse para Deus: Senhor, tu não é o Deus que sabe de todas as coisas? Tu sabe que eu estou desesperada, Senhor, tu ainda vem me perguntar o que eu tenho? Tu sabes que meu filho está quase morrendo, se já não morreu, no deserto. Isso aqui está complicado, não tem água para beber, acabou-se o alimento, e tu ainda me pergunta o que está acontecendo comigo? Só Deus mesmo, né, queridos? Em meio ao choro, ao meio do desespero, Ele vem, te acalma e diz: calma, não te desespere. O que tu queres que eu te faça? Peça-me que eu te responderei. Não temas, Agar. Estou no capítulo 21, versículo 17. Parte B aí de onde eu parei. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde ele está. Queridos, esse mensageiro do Senhor, ele estava falando para essa mulher: ó, chega, cesse o choro, acabou, a solução chegou, porque Deus ouviu o choro do menino. Então, em outras palavras, queridos, o que Deus estava querendo dizer através daquele mensageiro era: opa, acabou o choro, eu já ouvi as tuas súplicas, eu já sei o que tu queres que eu te faça, eu já sei o que você precisa, e eu vou te dar aquilo que tu queres neste momento. E o que aquela mãe queria, queridos? Aquela mãe queria a vida do seu filho, aquela mãe queria ver o seu filho não morrer. E aí, queridos, no meio do deserto, nós não conseguimos fazer nada, a não ser chorar, 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 se desesperar, perder o controle, perder o equilíbrio. Isso é o que acontece em meio ao deserto. Agar chorava, o menino chorava, e nada acontecia. Mesmo sabendo, querido, que Deus irá ouvir a tua voz, Ele tem a necessidade de ouvir você conversar com Ele. Ele tem a necessidade de ouvir o que você verdadeiramente quer que Ele faça. Por isso que Ele perguntou a Agar, por isso que o mensageiro perguntou: mulher, o que tu queres, o que tu tens? O que tu queres que te faça foi a outra. O que tu tens, mulher? Deus já sabia, mas Deus queria ouvir da voz dela: Senhor, eu quero que o Senhor nesse momento traga vida para o meu filho. Eu quero que nesse momento, Senhor Deus, brote água em meio ao deserto. Eu quero que o Senhor traga alimento de onde não tem. E quem disse que para Deus as coisas são impossíveis? Para Deus tudo é possível, para aquele que crê. E aí, queridos, Deus ouviu a voz. E aí, queridos, quando nós estamos no meio do deserto, cada lágrima nossa que cai, ou cada lágrima nossa que rola pelo nosso rosto, ela é enxugada por Deus. Deus acolhe as nossas lágrimas. Deus, Ele entende o nosso sussurro,
Muitas das vezes, no momento do choro, você não consegue falar, só consegue chorar, chorar, chorar. É a sua maneira de desabafar. Mas Deus, Ele entende até mesmo o teu choro. O seu choro é traduzido por Deus. E o Senhor, querido, Ele interpreta os nossos me fugiu aqui. Ele interpreta as nossas necessidades. Então Ele sabe do que cada um de nós necessitamos. E aí, queridos, continuando, no versículo 18, olha só que interessante. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Queridos, olha outra coisa grandiosa de Deus. No momento em que Agar saiu para o deserto, no momento em que ela foi expulsa de Canaã por Abraão, o filho dela era apenas uma criança. O filho dela, ele era um menino, conforme você pode ler logo no início do versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ou seja, no momento em que ele chorava, ele ainda era uma criança, chorava no desespero como uma criança qualquer faz. Depois que o Senhor ouviu o choro dele e que pediu para que fosse levantado, aquele menino deixou de ser criança e passou a ser um rapaz. Ou seja, queridos, o Senhor estava trazendo amadurecimento para aquela criança. Aquela criança simplesmente deixou de ser criança e passou a ser um rapaz. Um rapaz, inclusive, que foi responsável pelo sustento da família. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço. Vocês lembram que ela estava em meio ao deserto? Lembra que a água já havia acabado? Mas o choro desesperador dela, as lágrimas na qual ela rolou, deixou cair sobre o chão, fez com que Deus cumprisse todas as petições. E no momento em que ela abriu os olhos, aonde era impossível de ter água, passou a brotar água simplesmente para aquela família não morrer. Ou seja, queridos, em meio a um deserto, Deus trouxe sustento para aquela família. E Agar, queridos, e Ismael nunca mais saíram do deserto. E quando eu digo para você do deserto, não é no sentido do desespero. Sabe por quê? Porque Agar e Ismael fizeram do deserto o grande local da sua habitação. Eles passaram a viver no deserto sem passar por necessidades no deserto, porque em meio ao deserto eles passaram a confiar no Deus que supre todas as coisas. E em meio ao deserto nada faltou para aquela família. Um lugar de ruína e morte passou a ser o melhor lugar para Agar. Passou a ser o maior lugar para Ismael. Imagine, queridos, em meio ao deserto, você encontrar coisas que você jamais imaginaria de encontrar. Em meio ao seu deserto, Deus também irá te surpreender com aquilo que você jamais imaginava receber de Deus. E aí, queridos, vamos já partir para a rota da conclusão. Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque, ambos filhos da promessa.
Um filho de Sara, o outro filho de Agar. Sendo que nesse momento ainda não se cumpriu o pacto estabelecido por Senhor a Abraão. Com 2 filhos queridos, Abraão ainda não era um pai de uma grande multidão. E aí, Isaac, ele casa com Rebeca. Olha só, queridos, as raízes, o que fala. Isaac, ele casa com Rebeca. E ele leva a sua família para a terra dos filisteus, em prol também de comida. Ou seja, uma situação bastante parecida com a situação do pai dele, Abraão. E o que acontece lá, queridos? A história volta a se repetir. Abraão cometeu um grande erro mentindo. O seu filho também comete o mesmo erro do seu pai mentindo. Lá na terra dos filisteus, o rei também sente interesse pela esposa do seu filho Isaac. E aí eu imagino que Isaac deveria ter passado pela mente dele, o meu pai Abraão uma vez falou que lá o faraó queria fazer isso com a minha mãe. Então, já que ele quer fazer o mesmo com você agora, esse rei aí, esse rei dos filisteus, vamos mentir também. Vamos fazer igual meu pai fez. Se deu certo para ele, também vai dar certo para a gente. Então você vai se passar também por minha irmã. Olha a mentira aí, queridos. Não quebrou lá no passado uma maldição. A maldição acabou vindo novamente para a vida do filho. E com isso, Isaac, um dos filhos de Abraão, ele tem mais 2 filhos. Quais são os outros 2 filhos, queridos? Ou melhor, quais são os 2 filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Jacó, ele é levado para a terra de Balaão e conhece Raquel. E seu sogro Labão diz que ele terá que trabalhar 7 anos se ele quisesse casar com a sua filha Raquel. Porém, ainda existia uma raiz não quebrada. E Labão, o sogro de Jacó, o engana. E passados-se os 7 anos, ele entrega a sua filha Lia, em vez de entregar a Raquel. Se eu não me engano, a Bíblia fala que Lia tinha os olhos, acho que meio tortos, não é isso? Não era uma formosa, não. Raquel era formosa. Então, ou seja, ele guardou aquilo, a filha que ele achava bela, que Jacó queria, entregou a outra que ele sabia que provavelmente ninguém iria querer. Fica com essa aí, já que ninguém vai querer mesmo, essa é tua. Mas aí, querido, desculpa, o propósito é esse, é só uma brincadeira. E aí, Labão, aquele sogro injusto, falou para ele: você que é minha filha, então trabalhe para mim mais 7 anos. E Jacó, queridos, como Jacó tinha um propósito para se cumprir, como ele tinha algo já estabelecido, como ele já tinha um sonho que se passava na mente dele: esta mulher será minha esposa. Ele jamais abandonou o sonho dele, ele jamais largou os sonhos dele, mesmo tendo que trabalhar mais, trabalhar dobrado, para ter aquilo que ele queria como promessa. Muitas das vezes, queridos, alguns de nós desistimos da primeira vez, não deu certo dessa vez, é porque essa não era a promessa. Mas, queridos, é necessário nós tentarmos até chegarmos no objetivo, ou no propósito já determinado por Deus. Ele trabalhou mais 7 anos, e olha a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Ele teve no total 13 filhos. Ou seja, na descendência de Abraão, ele não herdou ele não foi de imediato pai dessa grande nação. Os seus descendentes sim foram. E aí, queridos, 12 homens e uma mulher chamada Tamar.
Com isso, Jacó, que tinha o nome de enganador, passou a ter o nome mudado para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Por que Israel se tornou príncipe de Deus? Porque ele não desistiu dos propósitos, ele não desistiu daquilo que ele tanto queria. Queridos, a insistência de Jacó fez com que inclusive ele tivesse o seu nome mudado. Levitas, se vocês já puderem subir, tá? Porque eu já estou concluindo. E aí, queridos, ele de fato se tornou o pai de nações. Com 2 filhos, queridos, não é uma nação. Assim se repetiu até chegarem 13. E a história de Jacó é muito bonita, porque depois Deus retribuiu em dobro a Jacó tudo aquilo que ele perdeu. Mas por quê? Porque Jacó, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que não desistia com facilidade. E aí, queridos, existem momentos em que nós somos testados por Deus. Deus não desistiu de Agar, Deus não desistiu de Israel. Deus não irá desistir de você também. Independente do deserto pelo qual você esteja passando, o Senhor fará brotar água, o Senhor trará o alimento, o Senhor trará algo para você sair desse deserto. Por mais que seja demorado, queridos, Agar fez do deserto o seu grande local de habitação. Aquele menino cresceu, conforme diz a palavra do Senhor. Deus estava com um rapaz que cresceu, no versículo 20. Habitou no deserto e se tornou um flecheiro. E com isso, depois ele se casou, tudo mais. Mas no deserto, ele passou a ter alimento. No deserto, ele nunca mais teve sede. E aí, queridos, você não está sozinho, você não está sozinha no seu deserto. Às vezes as pessoas acham, o Senhor me esqueceu, Ele me abandonou. Querida e querida do Senhor, Ele jamais se esquece de você, Ele jamais te abandona, Ele jamais deixa de lado as promessas que Ele te cumpriu. E Ele sempre te pergunta, o que você quer? O que você precisa? O que tu queres que eu te faça? Clame a mim, chame por mim. Converse comigo, queridos. Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando, olha, se você conversar comigo, se você se abrir, se você me disser o que você quer, eu posso te atender. Mas não se cale, não se esconda, não vá para a escuridão, não vá para meio de cavernas, porque lá é mais difícil de eu te ouvir, lá é mais difícil de você sair. Queridos, caverna não foi feita para nenhum de nós. O Filho de Deus não pode viver escondido. Você tem um chamado, você tem um propósito de Deus, e não é momento de você se esconder. Não é momento de você correr. Não é momento de você dizer, isso não é para mim. É chegado o momento do amadurecimento espiritual, queridos. Aquele menino deixou de ser neném e passou a ser um rapaz. Quantos aqui estão deixando de ser nenéns e passando a ser homens e mulheres maduros espiritualmente no Senhor? É isso que Deus quer de nós, queridos. E é chegado o momento de nós deixarmos aquilo que nos afastava de Deus para trás. É o momento de nós transformarmos o nosso deserto de morte e fazer com que no deserto haja vida. Repita comigo, queridos. Na mesma fé que eu estou, una a sua fé a minha e diga, eu não vou desistir. Mesmo que seja difícil, o Senhor atenderá o meu clamor. Não acreditem, queridos. Não acreditem. Não deem crédito às palavras negativas que foram faladas a seu respeito.
Aquilo que falaram, essa igreja não vai adiante, queridos. A igreja já passou de um ano, vai passar para 2, para 10, para 20, para 30, de acordo com a vontade de Deus. Quantos falaram? Não vai romper. Ele não vão chegar a lugar nenhum. Queridos, quantas bênçãos o Senhor nos deu até aqui. Por quantas situações você passou e até aqui Deus te respondeu. É momento de sairmos para a guerra. O Senhor, depois de menino, Ele forja homens e mulheres, guerreiros, fortes, pronto para lutar, pronto para guerrear, pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça o teu querer, faça a tua vontade, faça a tua obra em mim. Estava dando errado, querido. Talvez estava dando errado até aqui. Mas Deus, Ele manda te dizer: até aqui é passado, foi passado. Daqui para frente, eis que tudo será novo. Eis que tudo se faz novo, querido. Na minha, na sua vida. Sabe por quê? Ele não te deixará. Ele não te deixará sozinho. Quando tu pensares que está só, lembre-se: há um Deus que olha para você. Há um Deus que age a seu favor. Há um Deus que entende o seu choro. Por mais que ninguém entenda, Ele entende. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você quer. Ele sabe o momento certo de te dar. Eu acredito, queridos, que é chegado o momento de grandes coisas começarem a acontecer em nossas vidas, em nosso meio. É o momento de nós vermos o romper de Deus. É o momento, queridos. Por isso, mais uma vez eu digo: continue firme, porque Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Diga para quem está ao seu lado mais uma vez: continue firme. Diga, querido, querida do Senhor, continue firme. Espera aí, diminui aí, queridos. Vamos lá. Eu não acredito no que eu vi agora. Queridos, Deus está falando com a igreja. Não é momento de você se prostrar. Fique de pé. Oh, aleluias. Agora sim. Enche o teu peito aí, o teu pulmão de ar. Pela fé, querido. Se for da boca para fora, não fale. Mas pela fé agora diga para quem está ao seu lado: continue firme. Deus já ouviu o seu clamor. Aleluias. Glórias a Deus. Não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar. Não vou recuar. Há um segredo em mim. Ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim.
estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Eu não recuarei, Oh, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Eu não recuarei, não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Recua. A igreja, nada teme. Cerra o punho assim, ó. Grita isso bem forte. Erga a tua mão lá em cima e cerra o punho. Aleluia. Diga: não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Mais uma vez, igreja, não recuarei. O ano inteiro você vai dizer: não vou recuar. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Aleluia. Não recuarei, nada temerei. comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou, Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. aleluia, Ele luta por nós. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Aleluia! Dá um brado de vitória ao Senhor. Dá um brado de vitória ao Senhor e celebra a presença dEle em nossas vidas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! A melhor parte dessa mensagem de hoje, para mim particularmente, que eu tomei, é essa. Quando a H está lá no deserto, lá chorando, Deus vai chegar e vai falar: o que você tem, H? Deus vai falar para você: o que você tem? O que você tem? Eu estou aqui. O que você tem? Eu estou aqui.
Fala para o irmão que está do teu lado, você não luta sozinho. Você nunca vai ficar sozinho. Deus nunca vai te deixar sozinho. Amém, querido? Bendito seja o nome do Senhor.